Olha só, pessoal, então eu virei o TED no lado avesso, respeitando o sentido do pelo para baixo, né, em sentido da barra. Aqui eu estou cortando a frente 2 vezes, aqui a manga 2 vezes também, o revel 2 vezes e a costa 1 vez. Lembrando que nessa parte da costa, ela precisa ficar na dobra do tecido, como pede o molde. Então, ficou assim, ó, depois que eu risquei. Esse meu tecido, ele tem 1,46 de largura, eu aproveitei toda a largura do tecido. Ficou faltando só a gola para cortar, que eu vou tirar a gola depois que eu recortar essas peças. Então, para a gola, não precisa ser o tecido dobrado. Eu só posiciono o molde sobre o tecido, desenho e recorto. Aqui no moletom, o moletom ele tem a largura um pouquinho maior que o TED. Então, essas são as partes para serem cortadas no forro: frente, mangas, lateral da frente e costa. Lembrando que no molde da manga, a parte do forro precisa dobrar 2 centímetros, porque a parte do forro ela precisa ser um pouquinho menor que a parte de fora. Então, olha como ficou depois de cortado o nosso casaquinho TED. As peças são costa, parte forro, costa, parte externa. Mangas, parte externa, mangas, forro. Frente, lado externo. E aqui, a gente tem o revel, que é cortado no lado externo, e a lateral frente, que é cortada no forro, ok? Então, essas são as partes, e mais a gola, né? Tem a golinha, que é cortada somente no lado de fora do tecido, que é essa parte aqui, ó. Então, vocês recortando todas essas partes, a gente já vai começar a montagem do casaquinho. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente vai hoje para a aula do casaco infantil, o casaquinho TED, mas ele pode ser também todo em soft, todo em moletom, como você preferir. A montagem é a mesma. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, a parte da gola, que é a parte que nós vamos iniciar esse casaco. A gola, você vai pegar a peça que você cortou, vai dobrar nesse sentido aqui, conforme eu estou fazendo, e vai fazer costuras aqui, desse lado, e aqui, desse lado também, com 1 centímetro de margem, ok? E aí, nós vamos desvirar essa peça para o lado direito. Costurei os 2 ladinhos, margem de 1 centímetro. Vou cortar aqui, ó, um cantinho sem cortar a costura, pra ficar menos volume ali, né, no final. Olha só. Só o cantinho. E vou desvirar essa peça. Vai ficar assim. E aqui eu vou passar uma costurinha de segurança, só pra essa peça não ficar abrindo, né, não ficar aberta. Prontinho. Já dobro aqui a minha peça e já vou fazer uma marcação do meio dessa peça, para depois eu posicionar ela bem centralizada no casaco.
ok? Então, a minha golinha já está aqui, vou reservar ela. E o próximo passo, eu tenho aqui a frente do casaco. Deixa eu ajeitar a câmera aqui melhor, meninas e meninos, assim. Tenho aqui a frente do casaco e tenho aqui a costa. Então, eu vou posicionar a frente com a parte da gola sobre a costa. Assim, ó. Essa parte aqui, ó, da pontinha da gola, fica em direção ao meio do casaco. E eu vou passar uma costurinha no ombro. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Direito do casaquinho com o direito das costas. E vou costurar o ombro. Geralmente, essas peças forradas, elas não são overlocadas ou passadas no zigue-zague, ok? Então, eu não vi a necessidade nesse casaquinho, por ele ser forrado, e eu não vou passar na overlock, nem vou fazer acabamento em zigue-zague. Mas, se você preferir, também não tem problema nenhum. Então, depois de ter juntado a frente com a costa, ficou dessa forma aqui, ok? Eu vou abrir a minha peça aqui, ó, na manga, na cava da manga, que é essa aqui que se formou depois da junção do ombro, né? Se forma a cava. Então, eu vou abrir essa peça e vou pregar a minha manga. Depois de fechar o ombro, é a hora de prender a manga. Então, eu vou abrir a peça e eu preciso posicionar a manga para pregar. Então, a manga, ela vai se encaixar aqui nessa abertura. Para prender ela na reta, eu inverto ela aqui, ó, sobre o ombro, para depois, quando eu desvirar, ficar direito com direito o tecido. E eu vou alfinetar para ficar mais fácil para mim costurar lá na reta, porque aqui eu também preciso costurar com 1 centímetro de margem de costura. Do meio para um lado e agora do meio para o outro lado. Alfinete. O alfinete tá meio ruim, vamos pegar outro. Fiz deste lado, agora eu vou fazer do outro lado. Essa parte da manga tem que fazer com calma, porque ela é arredondada e a curva ela fica inversa. Então, você precisa alfinetar para dar bem certinho. Agora, a gente vai lá na reta e vai fazer a costurinha aqui ao redor, unindo as partes com 1 centímetro de margem.
vamos costurar a manga no casaco, conforme alfinetamos. Margem de 1 centímetro de costura. Costurei, vou costurar do outro lado também. Prontinho, agora eu vou tirar os alfinetes. Tirei os alfinetes, já estou aqui, ó, com a minha manga pregada. E o casaquinho, ele já vai tomando mais forma. Olha só. Já está com as manguinhas pregadas. Agora, eu vou virar do lado avesso de novo, né? Deixa eu só revisar aqui a costura da manga, ver se não está escapado, se não está muito na beiradinha. Então, aqui, o casaquinho, ele já vai ganhando mais forma. Já tenho aqui as mangas presas. Faz uma revisão aqui na manguinha, ver se não ficou escapada as costurinhas, ou se não ficou muito na beiradinha, dá uma repassada se precisar. E depois disso, a gente vai fechar aqui, ó, a lateral do casaco. Vai começar aqui da pontinha da manga até aqui no finalzinho da barra, ok? Costurei aqui, ó, a manga, a lateral. E aqui embaixo do braço, eu vou fazer uma costura de reforço. Porque o movimento, né, pra ficar mais firme e a costura não estourar. Vou repassar a costura nessa parte embaixo do braço. Agora, eu vou fazer o outro lado do casaquinho. Costurei também. Agora, eu vou fazer aqui mais uma costurinha, reforçando embaixo do braço.
Já tenho aqui, ó, o meu casaquinho com mais forma. E agora, eu vou marcar o meio aqui das costas e eu vou pregar a gola. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês também. Então, eu posicionei aqui, ó, a gola do meio em direção à frente, né? No pescoço aqui, ó. Eu tenho que fazer uma marquinha até onde é o final da minha gola. E marcar ali, ó, quantos centímetros deu? Deu 8 centímetros, 7 centímetros, certo? Então, desse outro ladinho, tem que sobrar uma pontinha de 7 centímetros também para a gola não ficar torta. Então, eu já marco ali na outra pontinha, já levo aqui o início da minha gola até a marcação e começo a alfinetar dessa marcação em direção ao meio. Para que fique bem distribuída e não fique torta a minha gola na frente do casaco. Olha, a parte de trás e a parte aqui de cima do casaco com a gola posicionada. Agora, eu vou costurar a minha gola no casaco. Então, agora, eu vou prender a gola no casaco. Cuidar aqui na pontinha, para o tecido não empurrar, que é a tendência, né? Segura bem ali, para ele ficar bem certinho nas marcações. Costurei. As pontinhas aqui, ó, estão sobrando o mesmo tanto, certo? Observa isso daí. Tira os alfinetes e aí nós vamos para a parte do forro, da montagem do forro. São praticamente duas peças quando é forrado, o lado de fora e o lado de dentro. Então, agora vamos para a parte do forro. O forro, ele vai ter essa parte aqui, na parte da frente, e vai ter essa parte aqui, que é a lateral da frente, que vai formar a minha frente. Então, a gente vai juntar os tecidos direito com direito. Eles estão assim, né? Ó, os dois direito para fora. E a gente vai juntar o direito com o direito. E a gente vai fazer uma costura aqui, unindo essas peças.
costurinha com margem de 1 centímetro, já tenho aqui a minha frente do forro juntinhas. Vamos fazer o outro ladinho agora, que é a mesma coisa. Aqui eu vou começar de baixo para cima a costura que fica melhor, porque daí eu deixo essa parte do TED, que é mais grossa, em cima para mim costurar. Então, eu vou começar aqui dessa parte de baixo. Olha só, eu já venho e já seguro aqui as pontinhas, né? Pra ela não ficar uma ponta maior que a outra. É muito importante isso, você sempre já segurar, né? Pra ficar bem alinhadinho e não sobrar, né? Pontas aqui pra você ficar recortando depois. Então, manter sempre o início e o final do tecido alinhado. Prontinho, ó, já fiz a outra lateral da frente. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no casaco, só que com o forro. Vou juntar aqui a minha costa do forro, o lado direito, com o lado direito da frente. Vou fechar o ombro dessa peça. Olha só, fechei aqui o ombrinho e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Lembrando que a gola, né, essa parte do peludinho, ele fica para o meio, aqui, ó, em direção ao meio, certo? E eu vou juntar essa partezinha aqui, formando a minha cava. Já começa a ganhar mais forma, né? Porque já tenho aqui o ombro juntado, ombro frente com ombro costa. Agora, eu vou de novo mostrar pra vocês como prender a manga. Vou alfinetar lá na mesa pra vocês verem. É o mesmo processo do lado de fora. Vamos lá. Então, aqui eu já tenho o meu forro. Aqui, ó, vocês podem ver, já juntei a frente, né, no recorte e os ombros. Agora, eu abro aqui a minha peça pro direito e eu vou encaixar novamente a manga aqui. Depois de costurada, a manga vai ficar nesse sentido aqui na peça. E para mim prender a manga na peça, eu preciso pegar aqui, da boca da manga, o direito está para cima também, todas as peças estão para cima. Eu pego aqui na boca da manga e jogo em direção ao pescoço, aqui, ó, para ela inverter, porque eu preciso costurar ela aqui ao redor para me dar esse efeito, senão ela fica errada, né? Então, você vai alfinetar aqui, contornando as cavas, né? A curva da cava. Do outro lado também. Eu gosto de começar do meio porque dá a impressão de que fica mais fácil pra mim. E fica bem distribuída, não corre o risco de dar diferença pros ladinhos, certo? Olha só, então aqui a gente vai costurar lá na máquina com 1 centímetro. Mas antes eu já vou alfinetar o outro lado. Então, aqui eu tenho, ó, as peças, elas estão direito para cima, cabeça da manga, né, em direção à cava. Para mim alfinetar, jogo ela ao contrário aqui, a minha curva ela fica
inversa, mas eu preciso controlar ela alfinetando, casando essas curvas. Agora, o outro lado também. Agora, eu vou lá na reta para costurar. A manga eu vou prender do mesmo jeito do lado de fora, tá? Da parte de fora. Vou fazer aqui o contorno da curva, com margem de 1 centímetro. Cuida os cantinhos para eles ficarem alinhadinhos ali a entrada, tanto a entrada quanto a saída. Olha só, ficou já bem costuradinha ali o contorno, minha manga. Agora, eu vou fazer o outro lado. Prendi o outro lado da manga também, agora eu vou tirar esses alfinetes e fechar a lateral, como eu fiz no lado de fora. Iniciando aqui da boca da manga até a barra. Só, já fiz a costura também, iniciei aqui e terminei aqui embaixo. Agora, eu vou fazer aquela costurinha aqui embaixo do braço de reforço também, pra não estourar. Eu só repasso uma costura, tá? Com retrocesso inicial e final. Agora, eu vou fazer o outro lado, iniciando aqui da boca da manga até na barra. Mostrar pra vocês, ó, embaixo do braço, eu virei uma costurinha para baixo e a outra costurinha pra cima, pra não ficar grosso na hora de juntar as costuras. E aqui eu vou passar mais uma costurinha de reforço pra não estourar embaixo do braço.
Agora, eu já tenho aqui o meu forrinho prontinho, certo? Agora, nós vamos juntar o lado de fora do casaco com o lado de dentro. Essa é uma das partes mais importantes, que exige bastante atenção. Trouxe aqui pra reta, olha, vocês podem ver, os dois avessos para fora. Vou juntar aqui pela parte da gola, com 1 centímetro aqui na reta. Juntei, ó, a costura. Juntei as duas partes, ó, com uma costura de 1 centímetro. Tirar esses alfinetes. E a próxima parte, agora, a próxima etapa, é costurar aqui, a frente, ó, a parte frontal. Então, vamos lá. Aqui eu vou sem alfinete, é uma parte reta. Vou costurar. Costurei aqui de um lado. E agora, eu vou costurar do outro lado.
prontinho. Tenho a gola costurada e as duas partes frente costurada. Agora, eu vou abrir aqui a minha peça, virando ela para o lado direito, certo? Olha só. E a manguinha do forro, eu vou encaixar ela dentro da manga, do lado de fora. Olha só, enfiei o bracinho do forro dentro da manguinha, do lado de fora. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Coloca a mão aqui no casaquinho, dentro do bracinho aqui, do forro, e joga ela lá pra dentro do bracinho do lado de fora. Aí, você já está vestindo o seu casaquinho. Agora, essa aqui é uma parte muito importante também, que a gente vai dar o acabamento no punho da manga. Então, eu vou trazer aqui mais pertinho para vocês verem bem certinho como que faz essa etapa. Já tenho aqui, então, o forro já está dentro do casaco, como se estivesse costurado, e agora a gente vai para a parte da manga. Quando você coloca o forro dentro da manga, cuida para não colocar torcido, e aqui você precisa alinhar a costurinha do forro e a costurinha do casaco. A do casaco, como é grosso, eu vou deixar ela abertinha, ó, uma costurinha para cada lado. E a do forro também, eu vou deixar ela abertinha. E eu vou juntar uma na outra, assim, nesse sentido, ó, elas estão só alinhadas. E eu vou fazer uma dobrinha para dentro, como se elas já estivessem costuradas. Olha só, eu dobro para dentro a pontinha delas, como se já estivesse costuradas. Eu seguro aqui, bem firme, e aqui, pela lateral do casaco, eu vou enfiar a minha mão entre o forro e entre o casaco em direção à manga. E eu vou pegar aqui essa beiradinha que eu dobrei, ali por dentro, olha só. Ali pela lateral, entre uma peça e outra, e eu puxo para fora. Puxo para fora. Encontro ali a dobrinha. Olha só, se eu não fizer esse processo, ela fica torcida. E eu vou costurar aqui, ó, ao redor da minha boca da manga, lá na máquina reta, ok? Então, da mesma forma que eu tirei lá as pontinhas, eu vou colocar aqui, ó, a boca da manga embaixo do pezinho calcador. Vou prender ali. E eu vou vir costurando tubular. Tubular é porque elas já estão fechadas, então eu vou ter que fazer ao redor dessa abertura para juntar as manguinhas, a boca da manguinha. É um pouco chata essa parte, ela é um pouco mais difícil, mas dá para fazer.
Chegou ali no encontro da costura, faz o retrocesso. Olha só, e ficou presa o forro da boca da manga no lado de fora. Agora, a gente vai fazer o outro lado. Juntei aqui a boca da manga. Agora, eu já posso voltar o forro para dentro do casaco. Olha só. Cuidei para não torcer. E aqui ficou assim, embutidinho. Olha só. Lá dentro, embutidinho, o acabamento da minha manga. Agora, vamos repetir o outro lado. Vou fazer aqui mais uma vez para vocês verem bem certinho. Tenho aqui esse lado da manga, não está costurado, e eu vou costurar com o forro. Então, aqui eu enfio a mão dentro do casaquinho. Ajeito a manga para ela não ficar torcida. E pego aqui o forro e ajeito aqui as costuras. Eu abro a costurinha do forro, abro a costurinha aqui do TED, que é a parte externa, e caso uma com a outra, assim. Só posicionei uma com a outra ali, certo? Agora, eu vou fazer uma dobrinha aqui de mais ou menos 1,5 cm, como que se ela estivesse costurada. Aqui, ó. Dobro o lado de fora e dobro o lado de dentro, 1,5 cm mais ou menos. E ajeito as duas pontinhas ali, ó, como se já estivesse costurada. Seguro bem aqui, que agora é o passo importante, que a gente tem que colocar a mão aqui pela lateral do casaco, entre o forro e entre o casaco. Ó. E eu insiro a mão aqui pela lateral da manguinha. E alcanço o dedo pegando essa costura aqui, essa costura das dobragens que eu acabei de fazer. Tem que cuidar para não escapar, porque ela tem que virar nessa posição para fora. Peguei ali, agora, ó, eu vou tirar a minha mão de dentro do casaco, trazendo a manguinha para fora. Cuidar para não perder a dobra, certo? Ó, então, do jeito que eu venho tirando aqui, eu não posso soltar, eu tenho que vir aqui, ajeitar esses tecidinhos de novo. Eu ajeitando, eu vou lá na reta e vou costurar ao redor como eu fiz na outra. Então, vamos lá que eu vou mostrar de pertinho aqui como você vai juntar ao redor da boca da manga. Do mesmo jeito que eu segurei, eu já coloco agora embaixo do pezinho da máquina. Vou prender ali o meio e já vou ajeitar aqui para fazer o contorno da boca da manga. Margem de costura de 1 centímetro também. E prontinho, ó, costurei a manguinha, o forro da manga com o forro com o casaco. Agora que eu prendi a boca da manga dos dois ladinhos, eu ajeito o forro no casaco, ok? Ajeitei o forro aqui no casaco e agora a gente vai fazer
uma das últimas etapas de costura. A gente vai pegar aqui, ó, colocar o casaco para dentro novamente e vai costurar aqui embaixo, do início até o final, fazendo a barra, certo? Vou passar a costura, então, aqui na barra do casaco. Importante você casar as costuras das laterais. Pra ficar bem alinhado. Olha só, abri aqui as costurinhas, casei as costuras das laterais. E agora, eu preciso desvirar o meu casaco. Então, como antes, quando eu fechei a lateral, eu não deixei uma abertura, a gente vai abrir aqui, ó, na costura da lateral, um pedacinho para desvirar o casaco. Vou abrir aqui um pedacinho. Você pode deixar essa abertura quando você tá fechando a lateral, mas eu esqueci mesmo antes de deixar, mas também não tem problema. Agora é só desmanchar aqui um pedacinho de mais ou menos uns 15 centímetros, uns 10 centímetros já é o suficiente. Ó, já abri aqui um pedacinho. E agora, já desviro a minha peça por esse buraquinho. Quando você desvirar, já vai ajeitando os cantinhos do casaco. Olha só. Aqui é a lateral na costura logo embaixo do braço, ali foi onde eu fiz a abertura, ok? Agora, a gente só vai fechar essa aberturinha aqui que eu fiz, ó, com uma costurinha. E agora, eu vou rebater a costura do casaquinho. Ele já está pronto. As costuras já estão prontas. Fechei aqui do ladinho, na lateral, onde eu desvirei. E eu vou rebater as costuras, mas é opcional também rebater, tá? Se você quiser deixar assim, também pode. Eu gosto de rebater pro forro não ficar saindo pra fora. Para rebater a costura, eu vou começar aqui,
Aqui eu tenho o ombro do casaco, então eu vou começar a rebater aqui do ombro, toda a lateral e a barra. Eu vou rebater com mais ou menos uns 2 centímetros de largura essa costura. Então, olha só, pessoal, já fiz o pesponto do casaco em toda a barra e aqui nessa parte de baixo da gola. Olha o lado de dentro como fica, aqui fica embutidinho na barra. E agora eu vou fazer aqui na gola. Na gola, você até pode fazer antes de pregar a gola. Eu não fiz, mas pode ser feito também. Olha isso, que graça! Agora, falta só fazer a casinha do casaco. Para fazer a marcação do botão, da barra até o primeiro botão, eu vou marcar aqui 16 centímetros. E para o segundo botão, eu vou marcar 8 centímetros para fazer a casinha. Olha só, ali eu já iniciei, né, o processo da casinha. E esse meu botão, ele vai pedir uma casinha de 2,5 centímetros de comprimento, ok?